TV Superativa, a sua melhor companhia. Vocês foram convocados, a imprensa de um modo geral, para que a gente possa passar para vocês aí um resumo do que aconteceu nos últimos 30 dias, né, de mandato aí do Zé. Nesses primeiros 30 dias, aliás. A gente não tem muita coisa para passar para vocês, por quê? Vocês sabem do conhecimento, eu não vou precisar ficar repetindo para vocês, a situação que se encontra a Prefeitura de Palmeiras. Nós ainda não conseguimos levantar de fato tudo o que precisa ser apurado na questão da dívida. A gente tem 1000 projetos, 1000 coisas para fazer, só que a gente não consegue caminhar por 2 motivos. Primeiro, nós ainda não temos sistema. Tá? O sistema da Prefeitura ainda não foi restaurado. A empresa não consegue colocar o sistema no ar como a gente precisa. Tá? Semana passada houve um problema onde eles bloquearam o sistema porque eles alegavam que tinha um valor a receber. Nós ficamos sem condições de fazer licitação de medicamentos, para vocês terem uma ideia. Tá? Então, assim, esse é o primeiro impeditivo para que a administração consiga dar os passos que realmente ela precisa dar. E o segundo é justamente a gente esbarra na questão financeira. A questão financeira é gravíssima. Depois o Choco, que é a contabilidade, aí o financeiro vai poder passar para você. Nós tínhamos uma dívida apurada durante a transição até fevereiro de 12 milhões de reais. Em março nós já apuramos mais 1 milhão aproximadamente, é isso? Ou seja, essa dívida já cresceu. Como nós não temos sistemas, pode ser que de março para cá isso ainda seja muito maior. Então, por aí vocês vão analisando a dificuldade que a gente tem em administrar uma cidade, né? Não podemos deixar que ela pare, porque tem serviços essenciais, a gente não pode deixar a cidade parar. A gente tem que ficar equilibrando, paga alguma coisa aqui para poder ter o serviço, como foi o caso da merenda escolar, né? Transporte de alunos, né? Enfim, uma série de outros serviços que são essenciais dentro da Prefeitura, que são essenciais para a população, só que como a Prefeitura é devedora, a gente tem que ficar equilibrando alguns pagamentos para poder conseguir ter o serviço. Eu gostaria de começar aí falando do financeiro com o Choco, que é o nosso responsável pela contabilidade, que vai dar uma pincelada aí para vocês, um resumo do que aconteceu nesses 30 dias. Separei a primeira parte da auditoria, que muito se cobra dessa administração, a parte de auditoria, né? A gente chegou a fazer alguns levantamentos, né, para se contratar uma empresa para estar fazendo uma auditoria. A gente barrou em algumas questões de inconstitucionalidade, em alguns pareceres já julgando inconstitucional, e o outro dado que é o valor elevado desse serviço. Infelizmente, a gente não está com valor, com dinheiro para estar fazendo esse tal serviço. Tá? Se não me engano, na primeira semana já de mandato do Zé, a gente mandou para a Câmara novamente um projeto na qual a Prefeitura só tinha um responsável pelo controle interno. Tá? E a gente mandou um projeto para voltar novamente como é que era, com três responsáveis pelo controle interno. Está aqui na casa para ter a votação. Tanto que hoje no poder aqui no Legislativo são 3 pessoas responsáveis pelo controle interno. Então a gente quer voltar isso aí e fazer funcionar de fato o controle interno. Foi encaminhado ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas todos os dados que a gente colheu referente à transição. São um material extenso, enorme, que a gente enviou para ter ciência, tanto o Ministério Público como o Tribunal de Contas. Outra parte aí que está dando um pouquinho de trabalho para a gente, né? Todos os contratos, antes da gente estar pagando, a gente está revendo eles, todos, não está passando nenhum. A gente encontra alguns contratos sem parecer jurídico, alguns contratos com algumas irregularidades que a gente está apurando. Então, durante esse mês, a gente teve poucos pagamentos até apurar realmente, de fato, o que está sendo feito, se os contratos estão corretos ou não. Tá? Outro detalhe aí, a gente tem a Fundação Pio XII, que é o Hospital de Câncer de Barretos, a gente detectou que desde janeiro não é repassado nenhum real para eles. Tá? A gente está em contato para acabar de formalizar esse convênio com eles lá, para voltar, porque a gente utiliza, né, a cidade utiliza e a gente tem um aluguel lá de uma casa também, então nada mais justo que passar uma contribuição para o Hospital de Câncer de Barretos.
Outro também hospital, que é a Santa Casa Carolina Malheiros, de São João da Boa Vista, que o pessoal usa muito aqui. A cidade usa para algumas cirurgias pequenas e a gente está sem nenhum pagamento para eles também. Tá? A gente está providenciando isso aí. A gente já teve alguns eventos também realizados aqui nesse período, que a gente conseguiu reduzir o custo pela metade. O exemplo está aí o Adriano, que pode falar depois também, que a gente teve o encontro de Folia de Reis, o encontro de carros antigos, que a gente reduziu pela metade e fazendo parcerias privadas, né? Ganhando algumas coisas, outras pessoas entrando com uma ajuda, e então a gente conseguiu reduzir esses custos aí pela metade. Outro dado aí que a gente está fazendo também, né, com os fornecedores, né, tentando trocar o que ele tem de dívida ativa com o que ele tem para receber da prefeitura. Muitos casos aí de fornecedores hoje, eles têm valores a receber com a prefeitura e ao mesmo tempo eles têm dívida com a prefeitura, né? Então a gente está levantando isso aí para ver se a gente consegue estar fazendo uma troca. A gente já está também levantando aí para fazer um leilão desses carros antigos que a gente tem, desses carros sucateados, e já tirar daquele aluguel que a gente tem ali na 13, né? A gente paga R$3.000 hoje só para ficar uns carros parados lá. A gente está providenciando isso também para ser tirado. Essa compra da bateria aí do cardioversor para o SAMU. Então aí desde o começo do ano, né, o SAMU estava utilizando um cardioversor da Santa Casa e a Santa Casa pegando de outro lugar. E não foi comprado. Então a gente já providenciou a compra, já está comprado já. O valor dela, quanto que era? Era 8.000 inicial, a gente conseguiu aí fechar por 5.500, tá? E já está pago já. 5.900. E aí também a gente realizou, na semana passada, uma reunião com os fornecedores da cidade, para estar passando a situação que está a prefeitura, como que a gente está tratando, né, essa parte de pagamentos com eles, e já deixar aqui o agradecimento também a todo o comércio, os prestadores de serviços que estão sendo bem recíprocos com a gente, né, confiando no trabalho, prestando serviço, mesmo aí uns com valores altos para receber, mas continuam prestando serviço para a gente. Deixar o agradecimento aqui também. Em dezembro de 2017, a gente apurou que teve um cancelamento de R$10 milhões em empenhos. Esses R$10 milhões a gente não apurou dentro desse ano, dentro do orçamento ainda. Tá? Mas muitos aí desses 10 milhões foi empenhado desse ano, em 2018, comprometendo o nosso orçamento desse ano. Tá? Então, com contas lá ainda de 2017. Isso é um fator muito importante que está afetando o nosso orçamento esse ano. INSS também de 2017, mês de agosto, outubro, novembro e 13º, que não foram pagos, um montante de R$1,5 milhão que não foram pagos. E agora a gente está pagando um parcelamento disso aí. O outro aí é a conta da Electro, né, da Prefeitura Total, que dá praticamente aí uns 200, entre 250 e 270 mil mês, que não foram pagos, né, mês de agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Um total aí de 793 mil que a gente está parcelado também, vem debitado diretamente na nossa conta. Aí eu deixei um quadro aí, esse quadro foi apresentado dentro do relatório de transição, né, que a gente tinha uma dívida apurada lá em 31/12 de 8 milhões. Chegando no final aí de fevereiro, né, que o Zé já comentou, que a gente está com a contabilidade um pouco ainda atrasada, né, devido aos problemas com o sistema, a gente tem 11 milhões lá em fevereiro. E aí mais 1.200.000 aí que a gente já apurou, fez um levantamento extraoficial de notas que não estão contabilizadas ainda. Tá? Então aí já ultrapassa mais de 12 milhões de reais essas dívidas. A gente teve aí os computadores comprados da Univesp, 57 computadores comprados. Tá? Um valor de 176 mil, se não me engano. E não foram pagos, né? Desde fevereiro. Tá? Aí a gente, na primeira semana, apareceu o fornecedor falando que ia tirar os computadores, ia acabar a faculdade, então a gente está negociando com ele ainda. A internet é a mesma coisa, ocorreu de estar 3 meses atrasado, chegaram até cortar, a gente foi lá e providenciou o pagamento. Estava atrasado também. A piscina da Escola Viva, né, se continuam as atividades lá, só que desde março a gente não tinha contrato com eles. Tá? Então ficou março, abril, maio, junho e julho sem contrato. A partir do mês de agosto agora tem contrato. Tá? E conseguimos reduzir o valor do contrato também. A gente tem ainda algumas contas da FESPAL também para pagar. Tá? Contas de, se não me engano, de segurança.
tá? O pessoal está cobrando, mas a gente tem contas ainda para pagar. Os veículos locados também, os veículos que foram locados, aí a gente tem um montante aí de mais de 152 mil para estar pagando ainda, que descobrimos essa semana também que chegou essa conta aí. E os fornecedores ainda em geral, que a gente tem muitas contas de 2016 e 2017 para estar pagando. São um montante muito grande aí. E aí algumas dificuldades, né, que a gente encontrou no começo, o Zé já até comentou, na primeira semana, ônibus quebrados sem ter o transporte para as crianças. Tivemos alguns aí ter que locar e já providenciamos as peças para eles também, para estar rodando novamente. A merenda escolar também, a mesma coisa, a gente encontrou dificuldades na primeira semana com fornecedores falando, não vou entregar, se vocês não pagar, a gente não entrega. Então a gente fez um trabalho aí de formiguinha, de negociando um por um, para voltar a fornecer para a gente, senão a gente não ia ter merenda escolar. Produtos químicos para água, o Paulo está aqui também, pode falar. A gente estava aí devendo para um fornecedor mais de 70 mil reais de cloro. O fornecedor falou, não vou entregar, se vocês não pagarem o que deve, eu não entrego. Então corri o sério risco de ficar sem tratamento na água também. E aí um pouquinho também que a gente tinha aí, que a gente pegou um pouquinho de atraso de combustível aí, no pagamento de combustível que a gente pegou também, chegou até a se cortar por algumas horas, mas conseguimos ajustar e negociar também. Hoje a gente repassa para a Santa Casa, mês, R$ 751.787, isso mês, tá? Valores repassados às entidades, chega aproximadamente R$ 250 mil. No mês de agosto, agora a gente conseguiu pagar todas elas em dia, só que ainda tem algumas que têm alguns pagamentos atrasados. A gente vai, até no final do ano, fazer esses pagamentos aí. E os precatórios aí que a gente tem mensal, né, que a gente conseguiu parcelar aí o pessoal da Procuradoria, né, hoje a gente paga em volta em torno de R$ 180 mil só de precatórios. Então são alguns dados aí só para ter ciência de vocês e conforme for levantando mais dados, certamente será passado para todos. Na realidade, vocês puderam notar, a situação nossa da Prefeitura ela é bastante complicada, ela é muito crítica. Depois, na questão do repasse aqui para a Santa Casa, eu gostaria que a Saúde desse uma pequena palhinha de quanto era o valor e de como foi feito o ajuste para esse valor aqui, tá? Até para vocês entenderem que não tinha muito critério quando se fazia as coisas, né? E isso pesou para a gente, né? Eu pretendo fazer essa reunião pelo menos uma vez por mês. Todo mês a gente pretende estar aqui fazendo essa prestação de contas para mostrar a evolução das coisas para vocês, tá? TV Superativa, a sua melhor companhia.